Este homem é muito racional. Desde criança, sempre queria encontrar um emprego estável. Então, desde criança, tinha praticado para carimbar. Carimbar, carimbar. Ao crescer, ele trabalha como funcionária de escritório. Embora seu trabalho seja carimbar, mas ele gosta muito do seu trabalho. Ele trabalhava durante 15 anos, seu cabelo caiu tudo. Todos os dias, vai para o trabalho às 8 horas da manhã e volta às 5 horas da tarde. Seus pais servem-no todos os dias. Sua missão diária é curtir e se divertir. Até um dia, novos líderes querem cortar alguns trabalhadores. Todo mundo estava com medo, mas Checo não tinha medo nenhum. Ele tem um emprego estável, não tem medo. Então o líder chamou a todos para virem, para declarar a lista de quem continua. As pessoas que têm um nome podem ir para casa e dormir. Muitas pessoas saíram. No final, restavam apenas 3, incluiu Checo. Agora ele está em pânico. Mas porque na família de outras 2 pessoas tem uma pessoa com deficiência? Eles tiveram tratamento especial e foram mantidos. Apenas Checo foi demitido. Então ele foi para casa e se ressentiu de seus pais. Papai, geralmente só gosta de cuidar da saúde. Todos os 3 estão com boa saúde e sem doença, mas perdeu o emprego. Só pode manter seu emprego se casar imediatamente. Então naquela noite convidou uma garota para jantar. Então, deu ao anel e propôs a ela. Checo viu, o novo líder estava sentado e comendo. Então foi e disse olá, mas ele não foi bem-vindo e foi rejeitado. Se casar, agora é inútil fazer qualquer coisa. Então, Checo voltou à sua posição. Retirou o anel da mão da garota. Não se casa mais. Bem, vejo você mais tarde. No dia seguinte, ele deu um beijo de despedida na mesa. Em seguida foi levado. Ele acabou de sair. Namorada foi provocada. Checo estava com o coração partido. Ele conheceu um cavalheiro em sua vida. Ele e seu pai eram colegas. Então, ele consolou-o. Disse que o novo líder está apenas aceitando o trabalho. Então ele é um pouco arrogante. Checo deve acalmar. Seja paciente. Ninguém pode fazer nada. Felizmente ele falou. Caso contrário, realmente, caindo na armadilha da líder. Todos estão competindo para receber compensação e cancelando o contrato de trabalho. Apenas Checo discordou. A Cirone estava surpresa. Ofereceu mais $8.000, que era um bom negócio para ele. Assina ou não? Não. Aceito o trabalho. Tá, você espere. Então, Checo foi enviado para as altas montanhas. Cirone pensou que naquela hora, Checo implorava-a. Mas não, Checo aceitou. Entregava todos os dias. Deixava-a com raiva. Levou-o para uma ilha. Checo organizou seus colegas por um dia, para ajudá-lo a trabalhar. Ele estava falando no telefone. Cirone viu isso. Então enviou ele para a área de fronteira. Checo escolheu quem era bom no futebol, para mandá-las para a Austrália. Ele trabalhava tudo, ainda mais interessante. Para agradecer a Cirone, trouxe a asas especiais. Fê-la muito zangada. Já te disse para desistir 1234 vezes. Você é um cara teimoso. Não posso fazer nada com você? Depois empurrou Checo para o Polo Norte, onde está muito frio. O líder deste lugar disse a Checo que a sua missão é proteger o pesquisador, para não ser atacado por ursos polares. Atrás de você está seu pesquisador, então cuidem uns dos outros. Checo está tão assustado, chamado e implorado Cirone, mas ela não atendeu o telefone. Nesse momento entrou uma zoóloga. Checo ficou apaixonado por ela. Decidiu imediatamente ficar e proteger essa linda garota, mesmo sendo um fantasma, trabalhando com Valeria todos os dias. Então, de volta ao laboratório de química. Valeria olhou para Checo. Isso não é os atestadores? Então, deixou Checo ir lutar contra o urso polar. Você sabe como usar uma arma? Eu costumava atirar em pardais antes. Quem atirou neste tipo? Mas o urso polar desmaiou. Felizmente, ao tratarem o urso polar, Cirone ligou, pensando na frente dos colegas. Deixava Checo sofrer. Ele não aceitava mais. Você está bem? Alô, alô. Agora estou cuidando de urso polar. Obrigado por me ajudar a realizar meu sonho. Depois de ouvir isso, Cirone ficou pasmo. Finalmente Checo e Valeria se apaixonam. Então eles vieram para a casa dela. Valeria apresentou. Este homem é o ex-namorado dela. Este menino é seu filho. Checo pensava no seu coração que você não fosse casado. Por que ter filhos? Este é meu ex-namorado, filipino. Também tem uma filha. Mamãe, este é meu namorado norueguês. Olá, é sua criança adotada? Não é meu filho. Todos os noruegueses têm corações tão grandes. Depois Valeria chamou-o para jantar. Checo queria comer. Vendo Valeria rezando, ele rezou também. Vamos comer.
Espere, pela Deus, luz e fé, por santidade. Espero comer tudo. Vamos apenas comer. Para a tribo. Sangue e glória. Antepassados estão te observando. Eu juro nunca me tornar um escravo. E você? Desculpa. Eu não sigo nenhuma religião. Checo finalmente pode comer. Mais tarde, Checo e eles andaram a pé na rua, vendo a luz verde. O carro da frente não estava funcionando. Ele tocou a buzina. Luz verde sem ir. Por que você não buzina? Acontece que os noruegueses são muito educados. Faz o que fizer e seja muito paciente. Então, Checo, por se misturar com eles, decidiu mudar a si mesmo. Usava o carro sem buzinar. O lixo será separado. Também tentava enfileirar. É a vez dele. Então não comprou nada. Só brincando. Mas quanto a Cirone, porque Checo não renunciou, ela foi criticado pelo líder. Então ela foi para o Polo Norte, forçando Checo a assinar. Mas Checo obedeceu o colega do seu pai. Tirava 3 meses de licença. Eles não farão nada com você. Perfeito. Então Cirone falhou novamente. Então Checo estava em um país livre, tornando-se um pouco pervertido. No caminho viu um box de lixo. Tenha que jogar lixo. Roupas que não deixam amassado. A mãe dele viu seu filho ficar assim. Estava triste e chorou. Depois disso, Checo e os outros assistiram TV. De repente, ele tinha saudades da sua casa. Ele não aguentou mais. Ao ir ao supermercado comprar coisas, não fez fila. Quando o trânsito fica engarrafado. Não está bem. Ele buzinou. Depois disso, Checo levou toda a família dela de volta para a Itália. Cirone, depois de ouvir a notícia, estava extremamente zangado. Empurrou a Checo para a África, para ser um gerente. Checo chegou à África. A primeira missão dele é lidar com caçadores ilegais de animais. O trabalho é muito difícil, mas ele aceitou de novo. Convenceu o chefe gangster. Tigre, leão e todos os pinguins foram levados embora. Então Cirone enviou alguém para causar problemas para ele. Disse a ele que esta casa foi movida. Checo imediatamente teve uma contramedida. Foi ao presidente. Usou os animais obtidos para pedir o presidente construir o zoológico. E disse suavemente que um lucro dividi-lo ao meio. Depois o zoológico foi construído, mas não por muito. Eles não puderam tratar esses animais. O presidente não o ajudou. O que ele deveria fazer agora? Então, Checo tem uma maneira. Vendo as crianças vindo para brincar, ele deixou-os jogar comida para o tigre. Valeria não conseguiu pará-lo. Originalmente, os dois tiveram um conflito cultural. Então Valeria disse para Checo escolher entre ela e um emprego estável. Então ele escolheu um emprego estável. Valeria imediatamente levou os 3 filhos a ir embora, porque não quer sentir falta da sua esposa. E ele bebe muito. Finalmente, Checo sempre fica acordado à noite, de volta ao escritório. Embora os colegas tenham parabenizado por seu retorno, mas ainda sentia que estava perdendo alguma coisa. Até que um dia ele viu um pássaro voando livremente. Acabou de perceber o que ele realmente quer. Ele ligou para Valeria. Quando soube que sua esposa estava grávida, Checo ouviu, voou imediatamente para a África. Reservou um carro, ajudou-o a ir pela floresta. Mas, esse carro e fotos são diferentes. Não se preocupe, muito seguro. Mas depois de dizer, carro quebrou, ele só tem que andar a pé. Mas a caminhada foi forçada pelos aborígenes. Finalmente, através de muitas dificuldades, encontrou a Valeria. Disse que ele concordou deixar o trabalho, para mostrar determinação. Ele ligou para Cirone. Cirone estava surpresa. Então chegou ao lugar de Checo em um momento, mas apenas trouxe $3.000. Checo disse que queria $5.000. Ela teve que pagar. Cirone, por realizar seu desejo, teve que pagar mais $2.000. Ao assinar, de repente ficou sem tinta. O destino não me deixa renunciar. Mas todas as crianças ajudaram-no a preparar as canetas. Finalmente, ele assinou. Perdeu um emprego estável. Usou $5.000 de compensação para ajudar o povo da África. Comprar vacinas a granel. Apoiar anonimamente. Checo e Valeria se juntaram à equipe de estudo de campo. Ajudavam mais pessoas necessitadas. Checo trabalhava como trabalhador de escritório toda a sua vida. Finalmente, por causa do amor, desistiu o seu trabalho. Que legal!